Hoje que diz assim: alguns dos riscos relacionados ao uso de cookies são 1. Compartilhamento de informações, 2. Coleta de informações pessoais, 3. Coleta de hábitos de navegação. Estão corretos: letra A, somente os itens 1 e 2, letra B, somente os itens 1 e 3, letra C, somente os itens 2 e 3 e a letra D, todos os itens. Pessoal, para responder essa questão, a gente precisa conhecer quem são os tais cookies. Vem comigo que eu vou conversar sobre esse assunto com vocês. Olha só, quando a gente ouve falar nesse termo, isso tem a ver com os conceitos de redes, internet, intranet e também de navegadores. Isso porque cookies são considerados pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso realizado pelo usuário em um determinado site. Vem comigo na leitura então. Pequeno arquivo de texto que é gravado no computador do usuário quando o usuário acessa um site e depois esses cookies serão reenviados a esse mesmo site quando o usuário acessar esse site novamente, produzindo então um acesso mais personalizado ou mais identificado de acordo com o acesso anterior. Então, os cookies eles são usados para manter as informações sobre aquele usuário, como, por exemplo, o seu carrinho de compras, a lista de produtos que ele acessou, as próprias preferências de navegação e até mesmo informações de identificação pessoal os cookies podem armazenar. Deixa eu mostrar para vocês agora como são as etapas que os cookies operam durante a navegação de um site. Então, a primeira coisa, quando o usuário pega o seu navegador, como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Internet Explorer, tanto quando o usuário pega o seu navegador, o usuário solicita acesso a um determinado site, digitando um endereço ou clicando num link. Então, a etapa 1 dos cookies é essa, o navegador solicitar acesso a um site, como vai acontecer agora. Eu, com o meu computador, estou solicitando acesso a um determinado site, ok? Etapa 1. A segunda etapa, etapa 2, o servidor vai enviar de volta, então o servidor recebe essa solicitação de acesso e ele envia de volta uma resposta HTTP e inclui dentro ali um set cookie cabeçalho nessa resposta. Então agora o servidor envia de volta uma resposta com um cookie, um set cookie, para esse computador que usa ali um navegador, certo? Essa é a segunda etapa. Já na etapa 3, agora o navegador pode armazenar esse cookie. Então agora o navegador pode armazenar esse cookie, por exemplo, lá no disco rígido do computador do usuário. Nessa etapa 3 é importante saber que nós temos dois tipos de cookies fundamentais, que é o chamado cookie persistente, que os dados eles persistirão mesmo após reiniciar o computador ou reiniciar o navegador, os cookies continuarão ali armazenados. E nós temos também o chamado cookie de sessão. Esse cookie ele não tem data de validade e eles são apagados quando o navegador é encerrado. Quer dizer, fechou o navegador, esse cookie é automaticamente apagado, chama o cookie de sessão. Então, nessa etapa 3, podemos ter um cookie persistente ou um cookie de sessão. Na etapa 4, agora, o navegador vai enviar esses cookies com as novas solicitações. Então, quando o usuário navegar para uma página diferente naquele site, o navegador vai enviar junto os cookies armazenados com cada solicitação HTTP. Então, foi lá, agora o navegador envia a solicitação com o cookie que estava armazenado nele. Na etapa 5, o servidor agora vai personalizar a resposta, porque quando o servidor receber a solicitação HTTP, ele vai inspecionar, ele vai ler aquele cookie, vai verificar as informações dessa solicitação e vai verificar que esse é um usuário conhecido com determinado Session ID. E aí o que ele vai fazer? Ele vai personalizar uma resposta de acordo com a leitura desse cookie. Então, em seguida, o servidor pode pesquisar esse ID lá no banco de dados dele e usar essas informações sobre a sessão daquele usuário para personalizar a resposta, entregando para o usuário um site mais personalizado ou mais identificado de acordo com o acesso anterior,
Então, aí é o que o servidor faz, envia uma resposta, que é a página da web, mais personalizada ou mais identificada de acordo com o acesso anterior. Então, agora que a gente já viu, pessoal, que os cookies basicamente são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso desse usuário naquele site, para posteriormente, quando o usuário acessar de novo o site, produzir um acesso mais personalizado ou identificado, ele perguntava, alguns dos riscos relacionados ao uso dos cookies são... Lembra que o cookie armazena informação, né? Então, compartilhamento de informações. Sim, isso é um risco, porque se o cookie armazena informações do acesso realizado pelo usuário naquele site, pode, em algum problema de segurança, haver o compartilhamento das informações do usuário que estão armazenados nesses cookies. Pode acontecer. Depois 2, coleta de informações pessoais. Sim, porque muita gente nem sabe que os cookies estão ali armazenados no seu computador, contendo informações do seu acesso, inclusive informações de identificação pessoal. E alguns programas maliciosos podem ler esses cookies armazenados e obter informações pessoais do usuário. Então, sim, é um dos problemas dos cookies, coleta de informações pessoais. 3, coletas de hábitos de navegação. Também, pessoal, porque se o cookie armazena as coisas que o usuário está acessando naquele site, então a coleta dos hábitos de navegação desse usuário podem acontecer, inclusive, muitas vezes por sites de terceiros, dando problemas para o usuário que não queria ter os seus hábitos de navegação revelados para terceiros. Então, sim, coleta de hábitos de navegação também é um possível problema que pode ser causado pelo uso de cookies. Então, aqui, pessoal, estão corretos todos esses 3 itens, porque os 3 itens citados aqui podem ser, de fato, problemas relacionados aos cookies. Então, respondemos aqui nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, para essa questão aí sobre os cookies. Beleza, pessoal?